Capítulo 10. O que está por trás da idolatria? Precisamos desvendar o mistério da idolatria. Não será rápido nem fácil, mas desvendá-lo será revelador e benéfico em muitos níveis. O maior benefício será adquirir o conhecimento necessário para detectá-la em nossas vidas. Isso nos dará vantagem na nossa consciência da criptonita espiritual. Comecemos examinando suas raízes. Lembre-se de que o primeiro capítulo deste livro diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes 3:11. Toda pessoa no planeta nasceu com essa qualidade inata. Paulo afirma isso ao escrever: os não-judeus, não crentes, não têm a lei. Mas, quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Essa é a verdade. Todos conhecem instintivamente os caminhos de Deus, pois estão escritos na nossa consciência desde que nascemos. Isso se tornou óbvio para Lisa e eu quando estávamos criando os nossos 4 filhos. Quando eram crianças, mesmo antes de serem ensinados a não fazer algo, ficavam com cara de culpa após bater no irmão, jogar comida, fazer birra para os pais ou outro comportamento similar. O conhecimento de Deus não só está no coração de cada pessoa, mas está também evidente em todas as coisas criadas. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Pondere as palavras enfatizadas nesses 2 versículos, manifesto e claramente, que nos levam a indesculpáveis. Essa é a realidade. Não há justificativa para uma pessoa ser ignorante quanto a Deus. Ele se torna conhecido por qualquer um que seja sincero e deseja a verdade. Você já ouviu alguém perguntar: mas e a pessoa que nunca ouviu sobre Deus nas partes remotas da África? Como ela pode ser salva? Como Deus pode condená-la ao julgamento? Essas perguntas, muitas vezes em forma de protesto, são desculpas para o que as pessoas já sabem ou para o que não estão dispostas a aprender. Em sua consciência, sabem que Deus é real, mas rejeitam essa verdade. O que não estão dispostas a saber é que o conhecimento dele está disponível para todos que buscam a verdade. Se forem completamente sinceros, os questionadores terão de admitir que estão negando a Deus. O salmista confirma, mais ainda, a voz contínua da criação que declara Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo capítulo 19, versículos de 1 a 4. O conhecimento da vasta grandeza de Deus é declarado continuamente ao redor do mundo inteiro, a cada segundo de todo minuto, a cada minuto de toda hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não diria que isso inclui o homem ignorante das partes remotas da África? Uma pessoa pode colocar uma fachada e viver como se fosse ignorante quanto à existência de Deus. Mas a verdade não foi só implantada em seu coração no nascimento, mas também lhe fala continuamente, dia após dia, noite após noite. A menos que alguém tenha extraviado seus pensamentos, convencido a si mesmo do contrário e, por fim, endurecido sua consciência a ponto de se tornar um tolo, não pode escapar dessa realidade. A crítica conjuntura. A conjuntura crítica ocorre quando um ser humano escolhe buscar o Deus vivo ou satisfazer seu desejo ao voltar para um Deus ou deuses, aliviando assim sua consciência.
Agora você talvez esteja pensando: eu moro no Ocidente, deuses não fazem parte da nossa cultura, não temos estátuas, ícones, templos, nem nada desse tipo. Por favor, seja paciente comigo. Irei de fato mostrar que o Ocidente tem vários deuses, nada diferente das outras culturas. Como esses deuses se originam? Temos de ter em mente que a humanidade criou todos os deuses ou ídolos. O ser humano é compelido a satisfazer sua consciência inata de Deus, juntamente com a necessidade de permanecer de bem com ele. Se uma versão alternativa da divindade é criada, então a pessoa que a criou determina o que é preciso para agradar aquele Deus, e aquela divindade proverá ou permitirá qualquer coisa que seu inventor desejar, o tempo todo satisfazendo a necessidade de adorar. Agora veja o que Paulo continua a dizer. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. A construção de imagens ou ídolos não é o foco aqui, mas somente a consequência de um problema mais profundo: não adorá-lo como Deus. A essa altura, é crucial estabelecer o que é a verdadeira adoração. Se pensarmos na equipe de louvor da igreja cantando uma música lenta, perdemos totalmente a mensagem aqui. A definição mais correta de verdadeira adoração não é música de louvor, mas obediência. Como autor de vários livros, eu aprendi que quando estou apresentando um termo relativamente desconhecido num livro, tenho de prover sua principal definição quando o apresento, seja definindo-o diretamente ou usando-o de forma que ilustre perfeitamente o significado da palavra. O mesmo é verdade com qualquer autor, e com Deus não é diferente. Se procurarmos a primeira ocorrência da palavra adoração na Bíblia, está em Gênesis 22:5. Abraão está falando com seus servos, informando-os sobre o que ele e Isaque estão prestes a fazer no monte. Abraão declara: eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. O que ele ia fazer ali adiante? Cantar uma canção lenta ao Senhor? Ou reunir alguns músicos e cantores para fazer um louvor na igreja? Não mesmo. Ele estava ali para obedecer ao que Deus lhe havia dito para fazer 3 dias atrás: sacrificar seu único filho. Algumas versões bíblicas usam a palavra adoraram em Romanos 1:21, enquanto outras usam a palavra glória ou glorificaram. Todas essas palavras estão relacionadas. Glorificamos e honramos a Deus ou qualquer outra autoridade quando obedecemos. Nós degradamos ou desrespeitamos quando não obedecemos. Podemos falar da boca para fora, exagerar e elogiar, escrever canções e por aí em diante. Mas, se não fizermos o que Deus deseja, nós o insultamos, que é o antônimo ou o oposto de adorar ou glorificar. Houve um dia em que Deus disse a seu povo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Afastem de mim o som de suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Amós capítulo 5, versículo 21, 23 a 14. A retidão é obediência à autoridade dele, não o que nós determinamos ser uma forma santa de viver. Sob a antiga aliança, Deus instruiu Moisés acerca das ofertas aceitáveis a ele. Havia uma variedade de sacrifícios que seu povo podia fazer a ele como forma de adoração: um cordeiro, Êxodo 29, um boi, grãos e muitos outros. Além disso, podiam queimar incenso santo do tabernáculo e no templo como forma de adoração. Ver Levítico 2:2. Porém, certo dia Deus disse: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem,
Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Isaías 66, versículos 2 e 3. Ele começa identificando aqueles que estão sob sua bênção, aqueles que tremem diante de sua palavra. Isso descreve alguém que considera a obediência uma questão de suma importância. É para eles que o Senhor dará sua atenção. Em seguida, ele se volta para aqueles que escolheram sua própria forma de adorar, obedecer. Seus atos de adoração não eram aceitos, nem equivalentes a um sacrifício humano, assassinato a sangue frio, um sacrifício de cachorro, a sangue de porco, a abençoar um ídolo. Essas ações eram abomináveis aos olhos do Senhor. Na verdade, se alguém oferecesse essas coisas detestáveis ou cometesse assassinato, seria eliminado da comunidade de Israel ou castigado com pena de morte. Isso é forte e decisivo. Então é óbvio que a declaração deles não era adoração de modo algum, mesmo estando de acordo com as instruções de adoração dadas no livro de Êxodo e Levítico. A paráfrase da Bíblia, a mensagem, declara isso da seguinte forma: seus atos de adoração são atos de pecado. Lembre-se de que esse é o povo com quem ele fez aliança, que recebeu suas promessas. Por que ouviram palavras tão negativas? Porque estavam adorando da maneira deles e desobedecendo a Deus. O mesmo se aplica a nós. Podemos cantar canções ao Senhor, ir a cultos de adoração ou professar a nossa fidelidade a Ele, mesmo de acordo com as formas prescritas do Novo Testamento. Porém, se não tivermos a fundação da obediência, a nossa adoração não será verdadeira. A Bíblia não nos diz para vivermos como filhos obedientes? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. A outra raiz do problema que Paulo menciona é deixar de dar graças a Deus, ou a ingratidão. Se cremos que temos o direito a certo estilo de vida, merecemos certas coisas naturais, ou esperamos algum tipo de status, somos focados em nós mesmos e, consequentemente, ingratos. Afinal, trabalhamos duro, planejamos, estabelecemos metas, sonhamos aquilo que alcançamos ou criamos. Então temos um sentimento de orgulho em nosso próprio trabalho. Comportamento consequente. Essas atitudes enraizadas de voltarmos nosso desejo inato de obedecer, honrar e dar graças para outra coisa além do próprio Deus são o que facilitam a idolatria numa pessoa, comunidade ou nação. Paulo então declara: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 25. Lembre-se, a raiz de tudo isso é a falta de obediência e gratidão a Deus. Agora nós estamos adorando, obedecendo, os desejos da nossa natureza decaída. Estamos nos submetendo ao que foi criado, mas agora está falido e amaldiçoado. O nosso compasso moral foi comprometido e a verdade trocada pela mentira. Agora, a sabedoria percebida é na verdade tolice. O que é considerado normal pelo mundo, na realidade não é normal. Isso continua até que o que é verdadeiramente bom seja rotulado como mal, e o que é verdadeiramente mal seja identificado como bom. Então lemos: por causa disso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Romanos capítulo 1, versículo 26. Após essa declaração, Paulo passa os próximos versículos representando 165 palavras na versão NVI, listando 22 ofensas contra Deus. Uma amostra dessas ofensas inclui assassinato, traição, ódio, ganância, desobediência aos pais e homossexualidade. O fato revelador é que Paulo usa 62 das 165 palavras, aproximadamente 40%, para abordar o homossexualismo, mas dá apenas 2 palavras a cada uma das outras 21 ofensas, sem oferecer nenhum comentário extra. Por quê?
Será que Deus está isolando os homossexuais e nos dando permissão para tratar os homossexuais como pecadores piores dos que participam de outros pecados? Claro que não. Ao contrário, ele está deixando claro que uma afinidade com a homossexualidade é um dos maiores indicadores de que uma sociedade está caindo em direção à idolatria. Voltemos às palavras de Paulo. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Uma sociedade que para de reconhecer, dar graças e obedecer a Deus tenderá a reconhecer, afirmar, aprovar e eventualmente aplaudir e encorajar a perversão sexual, principalmente o homossexualismo. Paulo identifica esse comportamento como vergonhoso e anormal. A verdade é trocada por uma mentira, o que no final leva a uma confusão de gênero. Em janeiro de 2017, a revista National Geographic dedicou sua publicação mensal ao que chamou de A Revolução de Gênero. Os editores reuniram uma série de indivíduos para representarem as diferentes orientações sexuais ou de gênero que um homem mortal criou. A revista consultou os principais especialistas em sexualidade humana de universidades e faculdades. Alguns dos termos usados para descrever preferências sexuais e de gênero foram sem gênero, gay, andrógeno, transexual, cisgênero, genderqueer, intersexual, heterossexual, bissexual, intersexual não binário, transexual masculino, transexual feminino, entre outros. Isso soa sofisticado, mas se encaixa na categoria de tolice e engano. As pessoas que inventam esses termos são vistas como inteligentes, educadas e especialistas da nossa época. Qual será o resultado da nossa sociedade com esse pensamento guiando o nosso caminho? Estudos têm mostrado que o governo dos Estados Unidos já gastou mais de 200 bilhões de dólares em assuntos relacionados a identidades de gênero e homossexualismo. Você consegue imaginar quantas oportunidades poderiam ter sido criadas com esses recursos? Os fundos poderiam ter sido usados para melhorar estruturas de escolas públicas, fortalecer o poder da polícia, renovar aeroportos e outras propriedades públicas e, mais importante, ajudar moradores de rua, mães solteiras e deficientes físicos. Porém, essa enorme quantia de dinheiro foi gasta com o propósito de escolher uma preferência sexual contrária à forma como Deus criou a humanidade. Desde o início, as Escrituras declaram: Deus criou os seres humanos, Ele os criou, homem e mulher. Gênesis 1:27. É Ele quem decide o nosso gênero. Ele sabe o que é melhor porque Ele nos ama. Entretanto, tudo isso é feito sob o disfarce de ser algo sábio, quando na realidade é um desperdício tolo de recursos. O pior de tudo é que isso encoraja um comportamento errado e mantém as pessoas aprisionadas a um estilo de vida para o qual não foram criadas. Como sociedade, compramos a mentira de que isso é uma questão de direitos humanos, permitindo assim que uma porcentagem muito pequena de indivíduos relacione isso à discriminação de raça ou gênero. Esses são direitos pelos quais devemos lutar, mas não equivale àquelas pessoas que se identificam diferente de como foram criadas. Esse é o comportamento absurdo que Paulo profetiza que irá acontecer quando paramos de verdadeiramente adorar, obedecer a Deus e ser gratos. Então, por que líderes não soltam a voz e expõem essas crenças e esforços equivocados? Temos tido medo da verdade e abraçado mentiras e engano. Temos nos deixado levar pela idolatria e ela tem nos aprisionado como nação. A sociedade pode chamar isso de progresso, mas na verdade é uma digressão à loucura. As palavras de Paulo, escritas
tanto tempo atrás revelam como a perversão sexual e de gênero estão todas enraizadas na idolatria. Ele então lista mais consequências. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 31. Você não precisa observar muito, fazer um estudo de caso, nem assistir a uma aula de estudos sociais para descobrir esse tipo de comportamento da nossa sociedade. Ele está espalhado, desenfreado e destruindo vidas, famílias e nações. Esse comportamento perverso e sua aceitação estão por trás da falência social, quebra de relacionamentos e guerras de todos os tipos. Como se isso tudo já não fosse trágico bastante, Paulo conclui: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Romanos 1,32. O governo, a mídia, produtores de televisão e cinema, assistentes sociais, líderes, influenciadores e toda a sociedade estão perfeitamente conscientes desse comportamento contrário ao nosso Criador. Porém, ignoram o que sua consciência lhes diz e o que toda a criação proclama. E, a fim de aliviar a voz da consciência, encorajam os outros a fazer o mesmo, esperando que isso aquiete a verdade em seus corações. Todos os comportamentos listados anteriormente são o resultado do problema enraizado na idolatria. Não dar a Deus a adoração, honra e obediência, e a gratidão que ele merece. Deus é autenticamente reconhecido pela nossa resposta comportamental a ele, não meramente pelo que falamos da boca para fora. Isso se aplica a toda a humanidade, mas agora voltemos nossa atenção a como isso funciona numa pessoa que já tem um relacionamento com ele. Entre em ação. A adoração é a escolha de obedecer, honrar e dar graças a Deus. Quando abandonamos qualquer elemento dessa verdadeira adoração, expomos-nos ao engano que leva à idolatria. Isso é verdade para nós, individual e culturalmente. O primeiro ato declarado de adoração nas Escrituras foi quando Abraão obedeceu a Deus ao ir sacrificar Isaque. O que Deus lhe disse para fazer? Isso pode ser algo que o Espírito Santo desafiou você a fazer enquanto lia a Bíblia. Ou pode ser algo que ele colocou no seu coração que é específico para você. Como esse capítulo muda a forma como você pensa sobre essa tarefa que Deus lhe deu? Separe um momento agora para perguntar a Deus quais passos você pode dar a fim de cumprir essa tarefa hoje. Certifique-se de agradecê-lo por escolher você para fazer isso, por falar com você e por estar ao seu lado à medida que você o adora através da obediência.